Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro no momento em que as atenções do mundo inteiro estão voltadas para a região do Oriente Médio. E aquilo que está acontecendo lá do outro lado do mundo está tendo uma influência na nossa realidade aqui no mundo político. Nesse universo, nós enxergamos muitos personagens de expressão nacional que estão se posicionando. Mas dentre eles, enxergamos aqueles que nós já sabíamos que teriam um comportamento sempre cínico diante de qualquer situação. Aqueles que surfaram sobre uma montanha, uma onda de cadáveres aqui no nosso país durante a pandemia e que estão fazendo a mesma coisa com o que está acontecendo fora do nosso país. Mas nada como termos esse espaço que nós temos aqui para jogar luzes sobre alguns desses personagens, para a gente relembrar quem eles são e de que lado de fato eles estão. São pessoas que têm alguma empatia com seres humanos, estão de fato preocupados com as perdas de vidas fora do nosso país? O que estará por trás da cabeça de algumas dessas criaturas, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões e algumas outras que estão acontecendo aqui no Brasil, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecer para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, venha participar das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha, mande seu comentário, enfim, você aqui é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda, como eu gosto sempre de salientar. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Gente, eu vou começar aqui com uma questão que ficou pendente ontem no Brasil, né? O julgamento de mais 3 ações lá no TSE para reafirmar a inelegibilidade do inelegível, né? E do seu vice na chapa durante o processo eleitoral. Falou ali quem propôs a ação, os representantes dos partidos que propuseram as ações, falou o relator do caso, falou o Ministério Público, o Procurador-Geral Eleitoral, né, ligado à Procuradoria da República aqui no nosso país, enfim. E aí o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento para a semana que vem. Mas o que me chamou a atenção foi o posicionamento do Procurador da República Eleitoral, o senhor Paulo Gonet, que está cotado, né, para ser um dos que Lula irá escolher para ser o futuro Procurador-Geral da República. A julgar pelo comportamento do senhor Paulo Gonet ontem, eu acho que o presidente tem que descartá-lo, assim, liminarmente, porque ele não viu crime nenhum eleitoral que Bolsonaro está sendo acusado nessas 3 ações. Então, ele não achou que tem problema nenhum usar prédio público, levar cantor, sertanejo, fazer live lá dentro, enfim, transformar o Palácio do Planalto num comitê eleitoral não tem menor problema, né? Então, eu achei que ficou complicado para ele. É matéria do Infomoney. MP Eleitoral defende arquivamento de ações contra Bolsonaro. TSE suspende o julgamento. Isso aqui é o senhor Paulo Gonet. Então, o presidente Lula dê uma olhada para ele, tá? E faz um X assim sobre a fotografia, porque é uma figura que não enxergou, né? Nada de irregular no comportamento do inelegível complica, né? Bom, estamos dando a nossa contribuição a esse debate aí, né? Semana que vem a gente vai ver os desdobramentos no julgamento, qual será ali o veredito dos ministros. Bom, e aí a gente chega às nossas questões internas que estão conectadas nesse momento com as questões externas. Polarização e evangélicos tornam Palestina e ditaduras terreno minado para a esquerda. Governo Lula tenta se equilibrar entre tradição da diplomacia brasileira e pressões da política interna. Porque a tradição da política externa brasileira sempre foi da busca pela paz, né? Essa matéria aqui está na Folha e no UOL também. Então, como estabelecer algum tipo de posicionamento no meio de um conflito? Você toma lado no conflito? Conflito as pessoas vão, os países, os personagens, os poderes vão se associando a lados e aí o que acontece? Só quando acaba a eliminação de um lado, né, ou a rendição de um lado, que o conflito acaba. E essa não tem sido a ideia que o presidente do nosso país tem defendido. Ele tem sempre defendido aquilo que a Constituição do nosso país impõe. A solução pacífica de conflitos. E aí, hoje, o presidente Lula, ele publicou uma solicitação, ele fez um pedido, enfim, ele está começando a tentar puxar a solução desse conflito para o lado da racionalidade em meio a tantos dramas, tantas mortes, tantos sofrimentos e tantas paixões, né, mexidas nisso aí. Israel versus Hamas. Lula publica apelo por libertação de crianças reféns e intervenção humanitária na região. O presidente conclamou que Israel e Hamas libertem mães e crianças israelenses e palestinas e disse que o Conselho de Segurança da ONU, sob comando do Brasil, se juntará
aos esforços. Então, gente, a visão do presidente Lula é que está havendo perdas, sofrimentos em todos os lados ali no meio dessa história. Não existe um lado que está sofrendo mais. Não dá para a gente fazer uma régua. Olha, ou quem é mais culpado no meio dessa história. Esse tipo de exame não ajuda absolutamente nada na solução de conflitos, né? Aqui está a publicação do Lula. Eu destaco aqui esse pedaço aqui. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. É urgente uma intervenção humanitária internacional. É urgente um cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas. Essa é uma preocupação legítima, né? Você não escolhe criança que está sofrendo, né? Se você tem empatia mesmo, né? Você não escolhe o povo que está sofrendo. Você quer resolver para que não haja mais sofrimento. Esse é o verdadeiro humanismo. E aí, gente, tem uma coisa muito interessante que é bom de salientar na matéria anterior que eu comentei com vocês, é que a esquerda, de uma maneira geral, ela está sendo acusada, né, de estar associada a um grupo terrorista pelos malcaratistas que estão tentando fazer esse uso político, né? O que motivou sempre a esquerda, de uma maneira geral, no mundo inteiro, é uma luta contra o imperialismo e o colonialismo. Dentro dessa perspectiva, sempre houve críticas ao comportamento de Israel em relação à Palestina. E o que está fazendo a direita agora? Olha, a esquerda, eles apoiam Hamas é da esquerda, ou inventa essa história, né? Portanto, pessoas como eu e você, que temos uma leitura crítica dessa história, nós conhecemos, nós estamos vendo o que está acontecendo, nós somos somados, né? Nós somos misturados a terroristas. Potencialmente, eu sou um terrorista, você que está me assistindo agora, que se identifica com o que eu estou dizendo, você é terrorista, portanto, os bolsonaristas, eles querem nos combater e dentro dessa visão fundamentalista, eles é que querem o nosso mal, né? E aí, gente, eu pergunto a vocês, qual é a legitimidade que os bandidos inescrupulosos e canalhas, me desculpem usar essas expressões, tem de fazer algum tipo de levantamento de questão relacionada a direitos humanos, a paz, etc, 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 questões ligadas ao humanismo. A gente vê hoje o post do Inelegível. Há brasileiros entre sequestrados pelo Hamas, grupo terrorista que cumprimentou Lula pela sua eleição. Lula, Fidel Castro e as Farc criaram o Foro de São Paulo. Gente, é um negócio indecente, infame. Como é que pode essa criatura que ficou abraçada aqui com a extrema-direita nazista da Alemanha, né, que veio visitar o Brasil, ele está falando em algum tipo de empatia? Como é que pode uma pessoa que comandou aqui nosso país, né, para jogar 750 mil pessoas a óbito, como é que essa pessoa tem a capacidade de vir falar com algum tipo de preocupação, alguma situação envolvendo um povo que está em outra parte do mundo, né? Então, gente, o que nós vimos é muita picaretagem aqui no nosso país, né? Temos essa coluna hoje do Reinaldo Azevedo, onde ele sublinha, né? Terrorismo tem de ser chamado de terrorismo, seja de milícia ou de Estado. Então, gente, não tem como a gente, nesse momento, ficar fazendo aqui um sofredômetro, né? Quem é que está sofrendo mais, quem é que está penando mais, enfim. Isso não ajuda. Hoje eu vi uma entrevista, inclusive, que o UOL estava fazendo com um advogado que está lá na Palestina, né? E aí, eles, em dado momento, né, o Josias de Souza pergunta para o palestino lá, vem cá, mas esse ato do Hamas, ele está ajudando na causa palestina? Enfim, olha só, gente, é uma coisa absolutamente fora da racionalidade. Cobrar alguma coisa dentro da irracionalidade que tem uma resposta racional, enfim, um conflito que surge em função de várias situações de estresse absoluto, é difícil você tentar encontrar ali uma linha, né, de racionalidade que explique o que está acontecendo. Então a pergunta foi mal colocada. É a mesma coisa assim, olha, a resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, eles pensaram contra os alemães
alemães lá, se a causa ajudava ou se prejudicava, os Vietcongs no Vietnã, eles, enfim, não dá para a gente fazer agora nenhum tipo de exame, assim, desse ponto, né, funcional para o que está acontecendo lá. O que deve acontecer lá é como eu acredito mais nessa posição que o presidente do nosso país está defendendo. Uma intervenção da ONU, uma intervenção de paz para que cessem os conflitos ali, que as casas sejam arrumadas, se é que a gente pode chamar assim, né, para que a gente possa ter um ambiente, aí sim, de racionalidade para tentar uma solução sem mortes, como estão acontecendo agora, porque todo mundo tomando o lado aí, o que vai acontecer vai ser o extermínio de algum povo, né? E no caso específico, o povo aí que tem menos condições de reagir é o povo da Palestina. Então a gente tem que ter muita sabedoria, muita serenidade e muita empatia verdadeira, e não que essa gente canalha que jogou tantos brasileiros à morte estão agora fingindo que estão defendendo. Eles defendem alguma causa de direitos humanos, direitos de minorias, indígenas, negros, né? Não. É só o desprezo à vida alheia. E agora estão posando aí de bons mocinhos? Não dá, né, gente? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Mais tarde eu volto. Tchau.